temática muito importante, que é o Setembro Amarelo, né? Esse mês ele é alusivo à prevenção do suicídio e valorização da vida. A gente costuma focar principalmente na questão da valorização da vida, né, Deji? Gostaria primeiramente de agradecer por você ter aceitado o convite, de estar aqui conversando com a gente hoje sobre essa temática tão importante que a gente trabalha no dia a dia aqui no nosso município, que é uma problemática de saúde pública e também se tornou uma problemática social, né? Eu que sou assistente social, trabalho diretamente com a questão da saúde mental, porque faço parte de um projeto aqui do município de Jaguaribe, chamado Pacto pela Vida. A gente conseguiu perceber que a questão da saúde mental, ela vai muito além do problema de saúde. Ela se tornou um problema social. Muitos casos de depressão, ansiedade e de suicídio estão ligados à situação de pobreza, de desemprego, de alcoolismo, que fazem parte dos problemas sociais. Então, por isso que escolhemos essa temática hoje, né? Por estarmos no mês do Setembro Amarelo, por estarmos diariamente lutando, tentando auxiliar profissionalmente pessoas que sofrem de depressão e ansiedade aqui no nosso município, né? Então, ninguém melhor do que uma psicóloga para bater esse papo bacana com a gente. Mas antes de começar e passar a palavra para a Dejiane, eu gostaria de fazer um reforço a todos os jaguaribanos, né, que nós possamos nos proteger, ficar em casa. O Covid ainda não acabou. Hoje perdemos aqui na nossa cidade uma pessoa ilustre, que é o pastor Hélio, também agente de endemias, uma pessoa muito querida por todo mundo. Queria aqui deixar os meus sentimentos, minhas condolências à família, aos amigos, que com certeza é uma perda irreparável, né? Então, nos proteger e proteger o outro nesse momento de pandemia também é uma forma de valorização da vida, né? Valorizar a nossa vida e a vida do outro. E é com essa reflexão que eu gostaria de iniciar o nosso momento de hoje, né? Reforçando, muito obrigada, Dejiane, por estar aqui conversando com a gente sobre um tema tão importante e levando mais informação a todos os jaguaribanos e aos colegas das cidades vizinhas que sempre estão acompanhando nossa live. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho que é um dever social, né, de todos os profissionais de saúde mental, não somente no setembro, né, mas durante todo o ano, que é o que nós trabalhamos durante todo o ano, mas o mês de setembro é o mês em que a gente dá uma atenção especial, né? É como se a gente parasse para chamar a atenção das pessoas de que é um problema de saúde pública, de que isso ocorre e que a gente não precisa tratar isso como um mito, não vamos falar sobre isso. Na verdade, a gente tem que falar sobre isso, mas de uma forma diferenciada, né? Não focar na morte, mas focar nas formas de valorização da vida, né? Como muito bem você falou, você, enquanto assistente social, você assistiu muitas coisas em relação... O suicídio tem muitas das questões sociais, né? A gente não pode pensar no suicídio numa coisa pequenininha, numa coisa pontual, né? O suicídio, ele é multifatorial, né? Então, assim, quando a gente pensa de forma maior, de forma ampla, né? É evidente de que os números reduzem. É evidente que pessoas tentam menos, ou se pensam e tentam, pelo menos elas sabem onde procurar, né? Que antigamente isso, as pessoas não sabiam nem onde procurar, nem como fazer, achavam que isso era loucura, né? Pensava que tristeza, ficar triste, todo mundo que pensa em suicídio vai acabar cometendo suicídio, e não é bem assim, né? Então, esses canais de comunicação, eles são muito eficazes por conta disso, porque quanto mais a população se empoderar em relação ao conhecimento, né, a gente vai ter possibilidades de prevenir, né, tanto as tentativas, né, a gente atuar logo na base, para que a gente não perca mais pessoas. Verdade. Todo assunto, na verdade, quando a gente não fala sobre ele, nós acabamos dando abertura para que se criem muitas ideias não verídicas em torno disso, né? Isso aconteceu com o Covid,
né? Logo no início surgiu muita coisa, muita fake news. Isso acontece com a depressão, com o suicídio. Se nós olharmos para a história da saúde mental no país, né? E na questão cultural mesmo, o suicídio ele é uma palavra quase proibida, né? Quando nós vamos falar sobre suicídio, sobre depressão, é sempre... Pensa assim, faleceu de quê? Foi suicídio, né? Aquela coisa cochichada. E isso precisa ser desconstruído, porque o suicídio muitas vezes é a culminância de um grave processo de adoecimento, né? E se é uma doença, tem cura. Nas palestras do Pacto pela Vida, a gente costumava muito falar que eu e minha amiga Fabrícia, que está presente aqui na live, minha parceira de Pacto pela Vida, assim como Tayana, que é psicóloga, Laílma, tantas outras pessoas, Lucas, Giovana, são parceiros muito fortes da gente no projeto, Fernanda, né, terapeuta ocupacional. O projeto é recheado de gente capacitada e no mês de setembro a gente rodava esse Jaguaribe todo dando palestras. Né? No ano passado, nós conseguimos alcançar mais de 1.500 pessoas com palestras, desde crianças e adolescentes até idosos. Isso é uma grande conquista porque a gente está tendo espaço para falar sobre o assunto. E nessas palestras, Degiane, a gente sempre falava que o cérebro ele é um órgão como qualquer outro. E ele também adoece. E já que ele adoece, ele precisa de cuidados. Né? Então, como psicóloga, o que você poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo e acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook, que ainda não compreendem muito bem a depressão como uma doença, né? A ansiedade como uma doença. A gente escuta ainda muitas pessoas dizerem, isso é frescura, isso é falta de uma trouxa de roupa para lavar, né? E nós vemos no nosso dia a dia profissional que é sim uma doença e que ela pode ser tratada, né? Exatamente. Com o advento das tecnologias e a própria modernidade, é como se as pessoas elas invalidassem os sentimentos, né? Se você prestar atenção, a tristeza ela é vista como um evento muito ruim, né? Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso, né? A tristeza, a raiva, a alegria, né? O medo, todos esses sentimentos, eles são sentimentos normativos, são normais. É normal, por exemplo, na perca de um colega, de um profissional de saúde como hoje, né? Hoje, todos os profissionais de saúde estão tristes pelo que ocorreu. E seria estranho se nós não estivéssemos, né? Porque, de certa forma, a gente visualiza como se fosse uma parte de nós, um profissional de saúde, um colega do município. Várias pessoas, né, ficam comovidas, e isso é normal. Quando é que a tristeza ela deixa de ser normal? Quando ela passa a prejudicar a vida da pessoa. A pessoa não quer mais trabalhar, a pessoa não vê mais alegria em coisas que ela via antigamente. Por exemplo, a pessoa adorava fazer caminhada. E ela não consegue mais fazer caminhada, ela não gosta mais. E aí chega sempre aquelas pessoas que digam, se levante, se você se levantar vai ser melhor, né? Isso é falta de força, falta de força de vontade, né? Se você tiver força de vontade, você consegue, né? Então, assim, a gente precisa entender que as doenças mentais, os transtornos mentais, eles são doenças. A partir do momento que nós decidimos e entendermos que é uma doença e que precisa de tratamento e que tem tratamento, né? Antigamente as pessoas colocavam muito para o cunho religioso, né? Então, assim, hoje já se sabe que se tem medicação, então é uma doença. Se tem profissionais de saúde que trabalham e falam sobre isso, é uma doença. Degiane, mas tem uma blogueira que agora no Setembro Amarelo, ela disponibilizou o Instagram dela para eu falar tudo que eu quiser falar com ela e aí ela vai me escutar. Ok, ela pode me escutar, né? Mas o que eu costumo dizer é porque a escuta ela deve ser qualificada, né? Porque não a questão do julgamento, a questão, a forma como é feito isso, por exemplo, você, Naila, você passou muito tempo no Pacto pela Vida, né? Então, assim, você já tem essa questão do acolhimento. No entanto, quando tinha algumas questões mais específicas, você entendia, não, aqui não é para mim, aqui é para psiquiatra, aqui é para psicólogo, aqui não é meu, né? Então, assim, a gente precisa entender que se existem os especialistas, se existem
profissionais que se formam e trabalham com isso, então é uma doença e tem tratamento, né? Então, assim, é importante a gente validar isso. Quando a gente está com câncer, por exemplo, a gente vai procurar quem? Né? Então, assim, a gente não vai procurar o nosso vizinho, o nosso amigo, para falar dos sintomas e tomar, enfim, a água com açúcar, o chá de malva, que minha mãe disse que é muito bom. Você pode tomar até o chá de malva, né? Mas você precisa procurar a sua ajuda especializada. É sim. E aí, coincidentemente, olha quem falou com a gente aí na live, o Ivan, que é o enfermeiro do CAPS, aqui de Jaguaribe. Exato. Tivemos uma grande conquista recente para o nosso município em termos de saúde mental, que foi a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, né? E a importância desse equipamento para o tratamento dos transtornos mentais é, assim, inigualável, né, Degiana? A gente tinha muitos profissionais que se desdobravam para atender, mas hoje nós temos um centro específico de atendimento de saúde mental no nosso município. Isso é de grande, grande valia. Então, quando a gente faz essas abordagens, né, no Setembro Amarelo do ano passado, o que aconteceu? Nós conseguimos uma grande atingir muitas pessoas, mas com isso também tivemos uma grande demanda por atendimento. Isso é maravilhoso, porque as pessoas percebem, através da palestra, da conversa com o profissional que está ali qualificado para atender, para acolher, para encaminhar, diz assim, opa, eu acho que eu sofro de ansiedade, né? Porque existe a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria muito bacana para as pessoas também identificarem e observarem a si mesmas. Exato. Algumas pessoas, se você pegar, tem um livro, né, que a gente lê muito, que são de psicopatologia, o que é as doenças da mente, vamos dizer dessa forma, né? Que aí ela vai dizer alguns sintomas, certo? O que é que vai diferir o comportamento normal do comportamento patológico, da doença? A frequência, né? E a intensidade. Por exemplo, é muito normal que antes aqui da live a gente ficasse com a mão trêmula, que ficasse com aquela sensação de borboletas no estômago, né? Coração acelerado, mão suada, mas isso não impediu de que nós estivéssemos aqui conversando com as pessoas, né? O transtorno de ansiedade, dentro dos transtornos de ansiedade existem várias classificações, né? Então, assim, quando é que a gente sabe que tá patológico, que tá doentio? É quando ele impede, né, a pessoa de ir para o trabalho, por exemplo, porque ela tá com medo do que o chefe vai falar, né? Quando ela evita ir para a escola porque ela tá muito ansiosa, com medo que o colega vai falar com ela porque ela tá um pouco gorda, porque ela tá cheinha, porque ela tá magra, porque ela usa óculos, porque ela enfim, né? O que as pessoas fazem, né? E aí a gente pode até estar conversando sobre isso, como é que a gente pode trabalhar para que a gente não cause sofrimento nas pessoas, porque nós contribuímos para o adoecimento das pessoas também, né? Então é importante a gente saber disso. Então, assim, a ansiedade, ela é um transtorno é um transtorno que faz com que o sujeito ele impeça, ele não consiga se colocar em algumas situações, ele tenha medo de falar em público, ele tenha medo. Geralmente é um medo intenso, né? E aí tem várias medo de ir para lugares que tem muita gente, ou então medo de ficar sozinho em casa, né? E aí entra dentro das categorizações. Se você tiver alguma dúvida, né? É como a depressão. A depressão, quando é que eu sei que depressão é depressão? Quando aquela tristeza não é uma tristeza normal. Não é uma tristeza, por exemplo, é normal eu chorar a morte da minha mãe. É normal, né? Então, assim, eu chorar a morte da minha mãe é mais do que normal, inclusive é preciso. Agora, se eu choro todos os dias, durante 2 anos, eu não quero mais sair da minha casa, eu não quero mais ver ninguém, eu não quero mais trabalhar, eu não consigo mais viver, né, de forma mais laboral, então aí eu preciso procurar ajuda. Eu não consigo comer direito, eu não consigo dormir direito, né? Então, esses são alguns dos sinais. Isso é Né? tudo aquilo que afeta a rotina, né? Tudo que afeta a rotina. Tudo que afeta Isso. Nas palestras que a gente faz por aí, eu uso muito o meu próprio exemplo, né? Eu sou professora, né? E eu amo o que eu faço, eu amo dar aula.
E se naquele momento que eu vou entrar na sala de aula, eu travo, né? Por algum motivo eu não consigo, estou adoecida, e alguns dos motivos do meu adoecimento está ali no meu ambiente de trabalho. Então, se eu não consigo executar uma função que eu gosto de fazer, que eu faço bem, sou preparado para fazer, isso é um sinal, né? Então, devemos sempre estar alertas. E por falar em alerta, é muito importante nós estarmos alertas a nós, né, aos nossos sinais, porque muitas vezes é difícil você admitir que está adoecido, né? Isso é uma coisa que atinge, pessoal, a todas as classes sociais, né? É muito importante. Depressão não é frescura, depressão não é doença de rico, né? A gente escuta muito essas expressões, mas ela atinge a todas as classes sociais. Nós que trabalhamos com a população mais vulnerável, né, mais pobre, de uma maneira geral, a gente percebe sim fatores de adoecimento muito graves, principalmente associados à pobreza, né? Você vê situações de mães que veem os filhos passando necessidades, de pais que não conseguem sustentar a família, que estão desempregados há um bom tempo, né? Eis a importância das políticas públicas na prevenção do suicídio. Quando a gente fala assim, pode não parecer existir uma conexão, mas se você tem pais de família que cometem suicídio porque não conseguem prover o sustento da família, se você tem mães que cometem suicídio porque não conseguem ver o filho chorar de fome, isso tem a ver com políticas públicas de forma direta, né? Então, é preciso consolidar políticas públicas na esfera municipal, estadual e federal, para que as famílias que mais precisam tenham condições de prover os seus mínimos sociais, né? Por isso que é uma política como a assistência social, por exemplo, que eu defendo por onde eu passo com unhas e dentes, porque ela é dessa extrema importância para manter esses mínimos e que as pessoas possam, pelo menos, conseguir ter a sua saúde mental em dias, né? Que essa expressão está na moda, mas ter a sua saúde mental em dias para que consiga trabalhar, né? Para que consiga ter algum tipo de renda e ajudar no sustento da casa. Né? Então, a saúde, a assistência social e as políticas públicas, de uma maneira geral, elas são interligadas, principalmente porque é o mesmo público. Né? Então, aquele mesmo usuário lá do CAPS, aquele mesmo paciente do CAPS, ele também é atendido pelo CRAS, que ele é atendido pela unidade de saúde, que ele é atendido pela escola. Então, se nós tivermos só um desses equipamentos sociais funcionando bem, ele não vai ter a resolutividade, né, digamos assim, que poderia ter de transformar a vida daquela pessoa, de transformar a vida daquele cidadão, porque tudo precisa funcionar muito bem. Né? Eis a importância das escolhas que a gente faz diariamente. E no tocante às políticas públicas, enquanto cidadãos, é muito importante que a gente lute por elas, que a gente saiba a importância, que a gente reconheça. Eu brincava com Fabrícia, né, nossa amiga psicóloga, que eu acho que ninguém torceu mais para ter um CAPS nessa cidade do que eu e ela, né? A gente brincava muito isso porque a gente estava vendo a demanda dentro do Pacto pela Vida, né? Um projeto que a gente vem há 2 anos trabalhando isso. Então, a gente torcia fervorosamente que essas pessoas pudessem ter uma assistência melhor, né? E ficamos muito felizes com a conquista do município, porque a gente sabe que agora essas pessoas terão um atendimento de qualidade. E assim, E deu uma travadinha aqui. voltou, tá ok aqui. É importante salientar que o CAPS, ele é um instrumento muito importante, muito, né? Durante muito tempo, a gente tentava suprir a rede de atenção psicossocial dentro do município. A gente formou a nossa rede, né? A assistência à saúde meio que foi forçada a formar a nossa rede. Ainda está completa? Não, não está completa. Né? Se você for ler a rede de atenção psicossocial, né? A lei da rede de atenção psicossocial, falta muita coisa. Mas para vocês terem uma noção, não é a saúde mental, ela não é colocada em pauta, né? Pelo nível federal. Há muitos anos já existia esse projeto, há anos existiu o projeto do CAPS, só agora veio o financiamento, né? Então, assim, e são pessoas que não são tão bem vistas. Por quê? Porque são pessoas que não laboram, não trabalham, algumas pessoas não conseguem trabalhar, algumas pessoas dependem, algumas pessoas não escolhem, né? Elas não são pessoas ativas na sociedade. Então, assim,
Para algumas pessoas, para alguns governantes, e isso a gente tem que agradecer, assim, como a gente tem isso bem estabelecido no município, porque sempre foi colocado como prioridade, né? Porque a gente não tem esse apoio, né? A gente não tinha. Então, assim, a gente sempre tentou fazer isso. O que dá para fazer no município, a gente faz. Só que tem coisas que não dependem da gente, né? Então, a gente precisa, de fato, de pessoas, de representantes que falem pelas pessoas que estão adoecidas, né? Porque é um grande número, né? Então, assim, eu e Giovana na saúde, a gente dá conta de 6 unidades cada uma. Giovana 7, porque abriu mais uma, né? E Fabrícia está no CAPS. Então, nós somos 3, né? Se vocês forem olhar, é um número muito pequeno. É um número muito pequeno, né? Mas, quando eu cheguei aqui, era só Giovana. Melhorou muito, né? Então, assim, precisa melhorar? Sempre precisa melhorar, né? E espaços como esse, em que a população se coloca, que os profissionais se colocam, pelo menos a gente escuta, organiza, vê como pode fazer isso. E é isso que faz com que a gente consiga trazer alguns aspectos de prevenção mesmo, né? A gente não quer estar correndo para a UPA e atender ninguém, né? A gente quer de fato que as pessoas não cheguem na UPA. Exatamente. Nós avançamos muito, né? E eu acho que isso se deu muito com relação ao comprometimento profissional. Eu acho que hoje nós temos aqui no município profissionais extremamente comprometidos, que fazem muito além da sua obrigação, do seu horário de trabalho, né? Em todas as esferas. E com relação à saúde mental, acho que nós conseguimos consolidar um grupo bem fortalecido, né? Foi. Acho que por isso que o CAPS assim, tem um sabor bem especial para nós. É uma né, conquista de todos, né? Não é assim uma conquista de uma pessoa só da saúde. A assistência sonhava com isso, a educação sonhava com isso, todos os profissionais de saúde do município sonhavam com isso. Então, assim, é tanto que todo mundo tem um zelo, né? Não, vamos encaminhar para o CAPS, mas assim, vamos ver quem vamos encaminhar, porque senão daqui a pouco não está funcionando do jeito que é para funcionar. É verdade. Né? Então, a gente está tendo esse cuidado para que de fato funcione, para que de fato as pessoas sintam o benefício do que é esse equipamento de saúde, né? Esse espaço de promoção e prevenção de doenças, né? Embora lá ele atenda os transtornos mentais graves e persistentes. Não, Dejana, eu estou com ansiedade tranquila, é uma ansiedade que eu preciso trabalhar para entender o que é que está acontecendo, porque está começando a me prejudicar, então vamos para a unidade de saúde. Degiane, olha, eu não consigo sair de casa, eu já penso em suicídio, eu tenho pensamento, eu já sei, eu já planejo suicídio, onde é que eu devo ir? Pronto, então vamos para a unidade de saúde, mas eu vou encaminhar você para o CAPS. Né? Então, assim, tem esse nível de complexidade que antes a gente não podia dar a atenção que merecia. A gente fazia, mas não era tão organizadinho como a gente está tendo essa possibilidade de fazer agora. Assim, é diferente de ter um equipamento específico para acompanhar esse tipo de situação. Né? Então, de verdade, foi uma grande conquista para o nosso município. E aí, Degiane, ontem, aliás, hoje pela manhã, divulgando a nossa live, eu fiz uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e no Facebook. Muita gente deixou nos comentários, deixou aqui nas nossas perguntinhas em off, algumas dúvidas para a gente conversar aqui. Eu resumi, porque foram muitas, tinha algumas parecidas, eu juntei. Viu, pessoal? Que a sua perguntinha não aparece aqui, é por isso, né? Porque eu acabei unificando algumas. Mas teve uma pessoa que fez uma pergunta interessante. Como se livrar de pensamentos negativos cíclicos que nos causam ansiedade? Ou seja, aquele pensamento que você não consegue mudar. Sabe quando você diz assim, Maria, eu não consigo parar de pensar nisso. Né? Então, como se livrar? Se é que tem uma fórmula, uma resposta rápida para isso, né? Mas é uma dúvida de uma das pessoas que está aqui nos assistindo. Eu acho importante a gente falar um pouquinho. Muitas pessoas procuram um psicólogo, aí diz assim, é porque eu penso muito sobre isso e isso me incomoda e eu queria parar de pensar. Primeira coisa que a gente precisa entender, o nosso cérebro, ele é um órgão, como o coração, como o pulmão, né? E algumas coisas não estão sob o nosso controle. Por exemplo, se eu disser assim, Nayana, eu quero que você agora, você diminua a frequência dos seus batimentos cardíacos, porque senão você vai ter um infarto do miocárdio, você vai ter um infarto, você vai infartar.
Aí você vai querer diminuir, mas só que quanto mais você quer diminuir, mais a sua frequência cardíaca vai aumentar. Isso acontece muito com os nossos pensamentos. Todas as vezes que a gente tenta controlar os pensamentos, né? Mais esses pensamentos eles ocorrem. O que é que dentro da terapia a gente tem que fazer? Em que situações esses pensamentos ocorrem? O que é que faz com que esses pensamentos ocorram que me deixam tão ruim? E aí eu tenho que resolver o que causa esses pensamentos. O problema não é o pensamento em si. Porque o pensamento em si ele não causa comportamento. Eu posso aqui pensar em suicídio, mas eu só vou me suicidar se eu fizer alguma coisa para que eu me suicide, né? A questão é aprender a lidar com os pensamentos. Só que os pensamentos, eles não são aceitáveis. Não são aceitáveis. Por exemplo, eu tô aqui de dieta, aí eu penso num bolo de chocolate. Aí eu salivo, aparece a imagem mental do bolo de chocolate, eu já imagino o bolo de chocolate lá do quintal, tô fazendo até a propaganda. Só que eu só vou comer o bolo de chocolate se eu fizer a ação de comprar o bolo, né? Então, assim, a questão de controlar os pensamentos é uma questão que, às vezes, é isso que faz com que a pessoa procure ajuda, porque ela quer, olha, eu quero parar de pensar nisso. Só que não vai conseguir. A gente precisa, na verdade, aprender a lidar com os pensamentos e identificar em que situações esses pensamentos ocorrem, né? E existe um processozinho, né, que a gente chama que é a ideação, né, que é a primeira coisa que aparece para nós, né, que é a ideia sobre o suicídio, o planejamento e a execução, né? Seriam esses o que a ciência fala desses três passos, né? Não significa que vá acontecer, Exato. mas é importante que a gente identifique ainda no período de ideação, né, para que possa ser feita alguma coisa de forma mais rápida, né, e que possa ser possível reverter, né? Então, quando passa para essas outras etapas, existe um risco muito maior. Por isso que é importante a gente estar atento às pessoas ao nosso redor, aos nossos colegas de trabalho. Eu tenho certeza que muita gente aqui que está assistindo a gente já ouviu esse tipo de frase: ah, se eu soubesse que fulano estava passando por isso, eu poderia ter ajudado. Muitas vezes as pessoas dão sinais, né? Às vezes dizem: ah, mas eu nunca percebi nada. Você pode não ter Cuidar. percebido, mas os sinais existiram, né? Então sempre existem sinais. A gente costuma falar sobre frases de alerta, né? Quando você escutar alguém falando: ah, eu queria dormir e não acordar nunca mais, eu Era queria melhor se eu sumir. estivesse aqui. Exatamente. O Então não idoso é muito significa que comum, gente, idoso. Idoso. Olha, a gente recebeu muitos idosos nesse período da pandemia. Já melhorou bastante, né? Mas logo no início, tanto eles tinham essa crença de desesperança, né? De que... Aí a mídia também não ajudava, né? Dizia assim, não, olha, o público de risco é o idoso. Então, assim, o idoso, ele já imaginava que se ele fosse ter o Covid, ele já ia falecer, né? Então, ele já dizia, não, é melhor que eu dou muito trabalho, é melhor que eu não. Era melhor se eu não estivesse aqui, só Deus mesmo, né? Então, assim, eu queria que Deus me levasse. Então, assim, quando você escuta essas frases, ou então uma pessoa que ela deixa de planejar futuro, todo mundo aqui tá, nós estamos aqui, né? O depressivo, ele não costuma planejar, né? Eu tô aqui, não, eu acho que eu vou estudar para fazer isso, eu vou ter filhos, eu vou. A gente planeja algumas coisas, né? O depressivo, ele não planeja, né? Inclusive, algumas coisas que ele fazia, ele não faz mais, e aí ele fica muito nisso. Ah, era bom no tempo que eu fazia isso, então, antigamente era muito melhor, porque eu era mais feliz nesse tempo. Então, assim, quando você vê uma pessoa, ou então mudança repentina de humor, aquele idoso que sempre fazia aquele. é, Chamava os netos para almoçar na casa, ou então para jogar, ou então ligava para saber como estavam todos os netos, e de repente ele não faz mais isso, né? Então, assim, o jovem que adorava jogar futebol, adorava ler, e ele de repente ele para de fazer isso, né? O autocuidado, você percebe que a pessoa não está mais se cuidando tanto, não toma mais banho na frequência que tomava antes,
né? Então, assim, tudo isso são sinais de alerta, né? Se você conhece bem a pessoa que você convive, geralmente a gente conhece bem as pessoas que a gente convive, né? Então, assim, você trabalha com uma pessoa, você percebe que ela já faz um tempo que ela não interage bem, tá irritada, tudo ela acha que não é capaz de fazer e não planeja muito. Então, assim, são sinais que você pode oferecer ajuda. Aí, quando eu digo assim, oferecer ajuda, é ouvir. Se você não sabe o que falar, só ouça, né? Não precisa dizer que é falta de Deus, né? Inclusive, eu gosto muito, assim, eu gostei muito quando aconteceu, assim, a depressão com o padre Marcelo Rossi, né? Porque foi uma depressão, assim, que você via que ele estava muito ruim, né? Mas que desmistificou essa questão de dizer que era falta de Deus, né? É uma doença. Todo mundo está sujeito a isso. Eu sou psicóloga e eu posso ter depressão, né? Então, assim, eu costumo dizer que os transtornos mentais, eles são muito democráticos. É por pobre, é por rico, é por preto, é por branco, é pro médico, para qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente precisa entender que é uma doença e que a gente precisa tratar. É verdade. E você falou aí na questão das profissões, existe um ranking, né, de profissões que mais adoecem mentalmente, e nós, psicólogos, assistentes sociais, estamos lá no top 3, né? É. Infelizmente, porque nós trabalhamos e lidamos diariamente com problemas sociais e problemas psíquicos, né? O público LGBTQIA+, também é um Isso. público que vem sofrendo bastante, crescendo aí nos índices de depressão e de suicídio por conta da aceitação da sexualidade, seja pela família, seja pela sociedade. Por isso que é tão importante combater o preconceito, né? Porque, infelizmente, muitas vezes o preconceito ele é o gatilho para desencadear a ansiedade, a depressão e também, infelizmente, culminar em uma tentativa de suicídio. Então, precisamos. A importância de combater o suicídio, ela parte daí. Isso também é uma forma de valorizar a vida, né? É uma forma de valorizar a vida do outro, que a vida do outro tem o mesmo valor que a minha. Então, independente da minha cor, da minha sexualidade, da minha raça, da minha crença, da minha religião, né? O outro vale tanto quanto eu. Isso da pequena à maior coisa, né? Então, se a gente passar a ver no outro um espelho, né? Eu acho que as coisas poderiam ser mais leves, mais fáceis. A gente poderia se enxergar como um coletivo, né? Tudo que acontece aqui na nossa sociedade, ela afeta a mim, a você, ao branco, ao preto, ao pobre, ao rico, afeta a todos, né? Então, nós temos uma responsabilidade social enquanto cidadãos aqui que estamos construindo essa sociedade, né? Outro fator importante, Degiane, para a gente falar, é que até as próprias condições sociais históricas refletem no público que mais acaba sofrendo desse mal da depressão e muitas vezes do suicídio, que é o público masculino, que crescem ouvindo que homem não pode chorar, que homem não pode ser fraco, que homem não pode mostrar os sentimentos, e crescem muitas vezes adoecidos, né? Guardando aqueles sentimentos de uma forma que uma hora estoura e você não sabe lidar com isso. E geralmente, né, a mulher, ela tenta mais, né? A mulher é o público que tenta mais. Mas os que são mais efetivos na tentativa, né, são os homens. Por quê? Porque são meios geralmente mais letais, né? São geralmente meios que, assim, dificilmente ele não consegue, né? Então, assim, é preciso que a gente naturalize os nossos sentimentos. E isso independe de sexo, né? Então, assim, quando o Matheus colocou a questão, o público LGBTQ+, tenta muito e isso parte da questão do preconceito, de que o homem ele tem que ser homem, né? O homem ele tem que ser aquele homem que a sociedade espera, né? Então, assim, às vezes, o homem também não procura muito a unidade de saúde, ele acha que entristecer não é uma coisa que... Ele tem outras coisas para cuidar, então entristecer é o de menos, né? Ele tem que cuidar das coisas dele mesmo, então, assim, vai ser assim mesmo. Então, a gente precisa começar a validar o sentimento das pessoas, né? Às vezes é muito comum alguém falar, hoje eu tô triste.
Ó, as coisas dessa menina, ó, triste, né? Ou então comparar sofrimento, né? Ah, que conversa, triste estou eu que tá com É. tantos dias, que não durmo, que não como. Ah, tu não tá nem com câncer, tu tá triste por quê? Tem tanta gente com fome, tem tanta gente... Gente, o sofrimento pode ser um sofrimento que você considere tolo. Isso é uma concepção de sofrimento seu. Para mim, que estou triste, é um grande sofrimento. Então, se você não consegue validar, dizer, olha, tudo bem, é normal algumas vezes ficar triste, fica calado, né? Ou então oferecer ajuda, né? Mas não invalide o sentimento do outro. Porque para mim, a morte do meu cachorro pode ser assim o fim do mundo. Para outra pessoa pode ser, meu Deus, ela tá chorando desse jeito por conta de um cachorro, isso é falta do que fazer. É porque ela não tem o que fazer, né? Todos nós temos um copinho da vida, né? Uns vão enchendo mais devagar, outros mais rápido. E aquela gotinha que para você é mais uma gota, para mim ela transborda o copo. Né? Então, Exatamente. as dores, elas são diferentes, elas precisam ser respeitadas nas suas diferenças. Quando a gente compara a dor do outro com a nossa, você está minimizando a dor do outro. Né? E só sabe o calo aonde aperta, né? Então, cada um sabe para si qual é a sua dor. E a que ponto essa dor é suportável ou não suportável, né? Como o Matheus está dizendo aqui, não há sofrimento maior ou menor. Há É sofrimento, sofrimento. ponto. Né? O próprio indivíduo é que pode dizer. Por isso que os processos de terapia são importantes, né? Porque o psicólogo, o profissional adequado e especializado nessa escuta, ele faz uma escuta sem julgamento. Né? Exato. Então, isso é de extrema importância, porque as pessoas conseguem ser ouvidas e se ouvir. Quantas vezes a gente tem um problema e a gente não tem coragem de falar em voz alta sobre esse problema, né? Então, terapia, gente, terapia não é coisa de doido. Exato. Terapia é coisa de pessoas que reconhecem o processo de adoecimento e que querem melhorar. É como você está gripado. Se você está gripado, você vai tomar um antigripal, toma dipirona, Tilenol, sei lá o que mais, para não ter febre, porque você quer melhorar. Né? Então, o tratamento, o acompanhamento de terapia, o acompanhamento com o psiquiatra, é apenas um tratamento na busca do melhoramento da sua saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física, né? E é importante salientar que às vezes as pessoas acham assim, ó, para eu ter saúde mental eu preciso do psicólogo, eu preciso do psiquiatra. E não. Produzir saúde mental é simplesmente, e aí nem é tão simplesmente assim, né? É identificar coisas que você gosta de fazer, fazer atividade física, enfim, estar perto de pessoas que você gosta, né? Estar com um grupo de amigos, estar no trabalho que você gosta. Se você não está no trabalho que você gosta, o que é que você está fazendo para estar no trabalho que você gostaria de estar? Se a sua relação com seu pai e com sua mãe não é boa, mas o que é que você está fazendo para melhorar essa relação? Né? Então, assim, produzir saúde mental não é uma coisa assim como se fosse ter que ir para a Disney, tem que fazer um investimento grande. Não. A felicidade, né, e produzir saúde mental são de fato coisas pequenas. Né? Vai ter dia que você vai. Eu me considero uma pessoa feliz, mas tem dia que eu vou chegar em casa, eu quero me trancar na sexta-feira e sair na segunda-feira. O que é que vai diferenciar eu estar com depressão ou não? Se eu passo a fazer isso sempre e eu não tenho vontade nenhuma mais de ver ninguém, né? Eu vou chorar algumas vezes, eu vou ficar triste algumas vezes, mas eu vou ter, sim, eu considero que eu sou uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa realizada, mas tem na minha vida que precisam melhorar e é por isso que a gente precisa estar sempre alerta, planejando, para que a gente consiga atingir aquilo que a gente gostaria de atingir como propósito de vida, né? Isso é normal, né, Dejiane? Ninguém é feliz o tempo todo, Exato. né? Assim como a gente não é triste o tempo todo, né? E eu queria ler aqui um comparativo fantástico que o Giliard fez, que Eu eu acho que adorei também. casa perfeito com o que a gente está discutindo aqui, né? Esse conceito de depressão, ansiedade, é como se fosse um carro com película, muito escura. Quem está dentro vê o outro e quem está fora apenas imagina quem é. Exatamente isso, Giliard. Acho que você conseguiu descrever assim com maestria, né? O Giliard comentou aqui no Instagram, eu li para o pessoal do Facebook também ficar poder ter essa percepção e essa reflexão, né? Que possamos sair daqui hoje refletindo um pouco sobre essa questão da saúde mental e sobre a importância de cuidar.
Uma pessoa mandou na pergunta da caixinha inbox, Degiane, perguntando sobre como a escola poderia ajudar. E sempre me remete à ideia da importância do professor, né? É uma profissão que precisa ser cada vez mais valorizada, né? É uma categoria de trabalhadores que faz muito além da função de educar conteúdos didáticos, né? Que Nós também temos adoece professores muito. e que também adoece muito. Exatamente por isso. Né? Então, nós temos muitas transferências de responsabilidades para a escola, né? Os professores abarcando funções muito mais do que a educar o conteúdo didático. Grande parte das ligações que a gente recebe do Pacto pela Vida, e acredito que vocês da saúde também recebam, partem muitas vezes não da família, mas dos professores, porque estão lá no dia a dia com o aluno, né, que percebem a mudança de comportamento. Muitas vezes, gente, a situação da depressão ela está associada a uma situação de violência vivenciada no ambiente doméstico, seja ela uma violência sexual ou uma violência psicológica, que também impacta nessa mudança de comportamento, e os professores são os primeiros a nos acionar. Isso é fantástico, porém eles também precisam ser cuidados. Então, a escola tem um papel importantíssimo, tanto que uma das ações do Pacto pela Vida, a gente iniciou capacitando agentes de saúde, capacitando alguns professores, corpo docente, porque, infelizmente, no mundo inteiro, nós estamos tendo muitos adolescentes praticando a automutilação, com ideações suicidas, e é um público que precisa de atenção. Né? Os professores eles têm a grande função dentro da escola de cuidar, mas eles também precisam ser cuidados, né? A escola, eu fico muito preocupada nesse período de pandemia, porque a escola é a nossa grande parceira, né? Às vezes, a maioria dos casos de adolescentes que eu recebo são a escola que identificou e ela encaminha para o atendimento na unidade de saúde. Às vezes, aquele adolescente que está com a automutilação, né? Que muita gente diz, é para chamar atenção. Aham, é para chamar atenção. Ele está chamando atenção porque ele precisa de cuidado, né? Não é o chamar atenção por chamar atenção, né? Então, assim, a escola, geralmente, ela consegue identificar primeiro a automutilação do que os pais em casa. Então, você consegue perceber o quanto esse ambiente familiar ele é adoecido. Porque como é que uma mãe ela consegue perceber que o filho está automutilado, que o filho está sofrendo, né? E a automutilação, eu costumo dizer que ela é um sintoma, né? Ela não é assim, ela não é a doença em si, ela é um sintoma de todo o adoecimento que aquele adolescente, aquele adulto, aquela criança, enfim, está externalizando. A dor é tão grande, que a pessoa consegue sentir prazer ao fazer cortes, né? Então, você imagine que dor uma pessoa como essa está sentindo, porque ela sente prazer com o corte, com a dor, né? A dor, ela acaba sendo prazerosa. E ela acaba, sim, relatando que se sente aliviada quando ela desconta no corte, quando ela vê o sangue, enfim. Então, a gente não precisa e não deve negligenciar, nem achar que aquilo é uma besteira, que aquilo é coisa de adolescente, né? Então, assim, quando a gente invalida, a gente tem um papel muito importante, inclusive, na decisão daquele adolescente cometer suicídio. Ela pode ser a última, você pode ter sido a última pessoa que aquele adolescente procurou ajuda, né? Então, assim, quando a gente invalida, e nós, por exemplo, os colegas da escola, né? Então, assim, é muito comum aquelas brincadeiras, enfim. E quando começou a aparecer, né, esses adolescentes com automutilação, eles não conseguiam ficar confortáveis nem no ambiente familiar, nem no ambiente escolar. Então, se ele não consegue ficar confortável no ambiente escolar e no ambiente familiar, ele vai achar que a morte é a única solução, né? Então, assim, para ele, é o único lugar em que ele vai ficar bem. Porque em casa não está bem, na escola não está bem. Então, é por isso que a gente precisa entender, né, essas relações e como a gente pode agir para ajudar o outro, né? A gente pode, você, sem formação nenhuma, você um colega lá da oitava série, do oitavo ano, nono ano, né? Você pode contribuir, sim, para salvar uma vida. A Ana Beatriz está perguntando aqui para a gente, quando uma pessoa diz várias vezes que quer sumir, isso pode ser um tipo de sinal?
né? Pode sim, não significa que quem diga isso vá cometer um suicídio, né? A gente precisa estar atentos. É um sinal de alerta, né? A gente não pode também rotular, né, Degiane? Ah, você disse isso, você vai cometer um suicídio, porque senão ao invés da gente ajudar, a gente vai estar atrapalhando, né? É sempre importante a gente orientar a busca de de um profissional especializado e adequado para fazer aquele atendimento. Né? É muito importante que a pessoa entenda esse processo de adoecimento e que ela queira essa ajuda profissional, né? Porque aí sim ela consegue avançar no tratamento. É muito importante nós, amigos, colegas, irmãos, que fomos escolhidos para escutar, né, a dor do outro, dê importância a isso. Aquela pessoa te escolheu para você escutar o problema dela porque ela confia em você. Então é importante que isso seja escutado sem julgamento, né, que a gente possa dar relevância para aquilo que aquela pessoa está falando. Né? Então, sempre buscar, naquele momento, a ajuda profissional, que é muito, muito importante, o mais importante, na verdade, mas que aquela escuta inicial que a pessoa escolheu você, você também possa dar importância àquilo, né? E não minimizar a dor, como a gente já falou aqui. Exato. Porque é muito comum, por exemplo, todo mundo aqui. Vamos pensar nesse universo de pessoas que estão aqui assistindo essa live. E aí eu vou desafiar vocês a me dizer assim, olha, eu diante de um grande problema mesmo. Imagina um grande problema que você teve na sua vida. Você nunca pensou em dizer, era melhor que eu tivesse morrido. Porque, Ave Maria, esse dia de hoje, né? Então, assim, isso pode acontecer. Os pensamentos, eles ocorrem, né? No entanto, é aquilo que a gente falou. Vai diferenciar o quê? A intensidade, com que frequência eu penso nisso, se eu não quero mais fazer minhas coisas, se eu tô fugindo, né? Então, assim, mas é um sinal muito importante, Ana Beatriz, você ter colocado, porque há mesmo essa dúvida, né? Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas ficam cheias de dedos, porque é como se não soubessem como lidar. Porque é muito difícil, né? Você tá aqui numa live falando sobre suicídio, hoje já tá mais tranquilo, mas antigamente, quando a gente começou a falar, as pessoas diziam, não, vocês vão falar de suicídio, os casos vão aumentar porque vocês estão incitando as pessoas a suicidarem. Vocês é quem estão fomentando isso, porque ninguém está nem pensando nisso. Ninguém está nem falando nisso, né? Quando, na verdade, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente esclarece, as pessoas procuram ajuda cedo, as pessoas entendem os sentimentos dela, e isso pode fazer com que elas entendam melhor a vida delas, né? Os sentimentos delas. E faz toda a diferença quando a gente consegue identificar antes, né? Inclusive no resultado do tratamento. Eu fico muito feliz em fazer parte de um projeto como o Pacto pela Vida, que é vinculado ao Vidas Preservadas, que é um projeto do Ministério Público. E, inclusive, Dejiane, compartilhar aqui com algumas pessoas que eu acredito que não saibam. Ano passado, a gente ganhou uma menção honrosa do Ministério Público, né? Pela excelente execução do projeto aqui no nosso município. Recebemos lá das mãos do promotor Hugo Porto, que é um dos idealizadores desse projeto. E é incrível isso partir do Ministério Público. Por isso que é reforçando a importância de termos comprometimento do município, do estado e do governo federal com políticas públicas, como a política de saúde mental, como a política de assistência social, como a política de educação. Porque são essas políticas que são capazes de trazer a verdadeira transformação social. Enquanto a gente fica na esfera apenas do achismo ou das minhas próprias opiniões, né? Isso acaba não tendo tanto impacto na vida da sociedade. Mas quando isso parte de políticas públicas concretas que podem executar boas ações, elas também podem transformar a vida dos cidadãos. E é por isso que nós, enquanto cidadãos, precisamos nos fortalecer e compreender a importância da política pública. Porque só assim, quando alguém ameaçá-la, a gente cria coragem e vai lá lutar por ela. Porque ela transforma principalmente a vida das pessoas que mais precisam delas, né? Então, a política de saúde mental, por isso que a gente falou tanto aqui do CAPS, porque ele é como se fosse a materialização, né? É o símbolo de luta, né? É o símbolo de luta, né? Aquilo Exatamente. que a gente luta, a gente consegue. Pode demorar um pouquinho? Pode. Mas o SUS nasceu de uma luta, né? Isso. Ele nasceu na 8ª conferência, quer dizer, 8 anos o pessoal, e passou um tempo que não tinha. O pessoal pedindo, reivindicando, eu quero, eu preciso.
Vamos imaginar hoje uma situação de pandemia, como nós temos hoje, sem o SUS. Sem assistência social, as pessoas estariam morrendo de fome, além de morrer de Covid. Né? Verdade. Então, assim, às vezes a gente diz, a assistência social, ela é assistencialista, ela só dá cesta básica para o pessoal, né? Que é cesta básica, então vai lá na assistência social. E não, conheçam o que é o trabalho da assistência social, né? O empoderamento, de fazer com que as pessoas se reconheçam enquanto pessoas, enquanto sujeitos ativos. Né? Busquem Então, sua assim, autonomia. busquem a sua autonomia. Quantas mulheres foram tiradas da violência doméstica quando elas fizeram um curso de manicure? Que para você pode ser uma coisa simples, mas para aquela mulher, ela saiu daquela violência que se ela viesse só para mim, ela ia passar a vida toda, ela ia continuar apanhando o marido, ela ia continuar passando fome, e ela conseguiu, na assistência social, né, fazer um curso, se tornar produtiva, ter um empoderamento dela feminino, e aí, logicamente, que ela começou a ficar saudável, né? Então, e tudo isso tem relação com a saúde mental também. Né? Por isso que está tudo interligado. Não tem como a gente falar de uma coisa e não falar de outra, né? A gente está se encaminhando aqui, Degiane, para finalizar a nossa live, né? Aqui no Instagram, quando dá uma hora, ele corta. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores da noite. Primeiro, agradecer, né? Porque, assim, no mundo hoje que nós temos muitas lives, né? Se você for olhar agora, tem um monte de live, né? Você parar um pouquinho para escutar sobre saúde mental é um ato de prevenção e promoção à saúde mental, né? Então, assim, dizer que nós estamos dispostos, que as unidades de saúde estão à disposição. Em casos de tentativa de ideação suicida, não há nem assim a necessidade de marcar, a gente sempre atende. Eu falo por mim, falo por Giovana, falo por Fabrícia, né? Que nós nunca assim restringimos em relação a isso, né? Então, assim, nós vamos dar conta? Talvez nunca, né? Talvez nunca. Mas existe sim essa disponibilidade, existe sim essa atenção. A assistência social tem os CRAs, que tem psicólogos, tem os assistentes sociais. Eles não podem fazer o atendimento clínico, mas eles podem ouvir, eles podem encaminhar. E são grandes parceiros e sempre foram. Né? Então, assim, o município hoje tem uma rede que está para amparar. Né? Então, assim, vamos valorizar a nossa vida, vamos nos cuidar, vamos refletir sobre as nossas ações. A angústia ela é necessária, né? Tinha um professor meu que ele dizia que a angústia era motor da vida, né? Enquanto eu estiver angustiado, tá bom, porque eu tenho alguma coisa para resolver, né? Use a angústia como motor, né? Do que não sentir nada, né? Use a angústia como motor, como mola para você alavancar isso dos seus sonhos e caso precise, caso necessite, nós estamos à disposição. E agradecer, Nayana, pelo convite. Desejo, assim, muita sabedoria na caminhada e estamos à disposição sempre. Muito obrigada, Deide. Muita saúde mental também na caminhada, né? Gente, muito obrigada, Degiane, mais uma vez. Foi um grande prazer falar sobre esse assunto que eu sou apaixonada com você, né? Uma pessoa que eu sei que também é apaixonada pelo assunto. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Muita gente bacana entrou aqui na live. Meu amigo Edilane, a Diene, Michel, Senilza, muita gente bacana passou por aqui hoje. E quem a gente não conseguiu responder aqui na live, a gente vai responder no PV ou a gente vai responder posteriormente, mas ninguém vai ficar sem resposta, viu? Gente, muito, muito obrigada. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com mais um Papeando com Nayana Lima e mais um convidado super especial. Muito obrigada, pessoal, e tchau, e até quarta-feira. Tchau.